Olá, seja bem-vindo ao Eco, o podcast da comunidade Kadosh. Nós esperamos que esta mensagem favoreça o seu crescimento. Pegue a sua Bíblia e abre em Apocalipse. Diga comigo, eu tenho algo a receber da parte do Senhor. Esta coinonia, depois falamos sobre o tema de hoje, tá? Essa coinonia de fevereiro nos prepara para um tempo poderoso e oportuno para todos nós, que é a Quaresma. Mas nós sabemos também que nesse tempo nós estamos vivendo uma situação um pouco delicada de forma mundial, onde a qualquer momento o jogo pode virar e a gente viver uma questão de conflitos que nós não estamos preparados para viver. Nós estamos aqui e por muitas vezes nós falamos sobre o encerramento dos tempos. E nós sabemos que Deus vai sinalizando o encerramento dos tempos para nós. E quando nós achamos que chegamos no ápice dos acontecimentos, dos sinais, Deus continuará a nos dar sinais, porque ainda não é o fim. E nós sabemos que esta coinonia pode ser para nós a coinonia histórica de avivarmos a nossa perspectiva de eternidade de fato. Não somente por um conhecimento, mas por uma decisão. Não somente porque nós queremos saber sobre o que Deus tem para falar hoje para nós, não somente porque nós temos algo a receber da parte de Deus, mas é porque nós cremos que Deus tem uma obra a ser realizada ao nosso redor, e Deus tem uma obra a ser realizada em nós. E isso é o ponto de partida que nós devemos assimilar já nesse princípio. No fim dos tempos, Deus quer realizar algo ao nosso redor e em nós. E quando Deus faz em nós, Ele está nos convocando para fazer através de nós. No fim dos tempos, nós não temos antagonistas, coadjuvantes. Nós só temos protagonistas. E nós estamos no encerramento dos tempos, mesmo que a gente não tenha uma consciência meio que livre perante a fatos e perante ao que está escrito. Mas nós estamos vivendo o encerramento dos tempos. Nós estamos participando e fomos agraciados, parece paradoxal, mas fomos agraciados a participar do final dos tempos. E se você está aqui hoje sentado, é porque você é um beneficiado da graça de Deus nesta coinonia. Então vamos passear agora no nosso contexto da palavra de hoje, que está em Apocalipse 10. Já no verso 1 diz o texto: Eu vi ainda um outro anjo, poderoso, descer do céu, vestido com a nuvem sobre sua cabeça, estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol e suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E gritou com voz forte, como um leão que ruge. Depois gritou, os 7 trovões ecoaram suas vozes. E depois que os sete trovões ecoaram, preparei-me para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarda sob sigilo o que os 7 trovões ecoaram. Não os ponha por escrito. E o anjo que eu vi de pé sobre o mar e a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Não haverá mais tempo. Vamos dizer juntos? Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, estará consumado o mistério de Deus, conforme anunciou a seus servos, os profetas. Queridos,
vamos parar aqui, mas vamos deixar essa Bíblia aberta nesse Apocalipse 10, nesse livro de Apocalipse 10, verso 1 ao 7. A primeira coisa que nós temos que destacar é que este texto vai fazer um paralelo com o livro de Daniel. Se não me engano, Daniel 12. Depois você pode conferir. A mesma fera que em Daniel 12 vai estar sendo exposta. A mesma fera que pisa com o pé na água e outro na terra. É a mesma fera que está com o livro fechado em Daniel. E Daniel se frustra porque esse livro está fechado. Mas João, em Apocalipse, num texto que é comparativo a Daniel 12, diz que esse livro está aberto. Isso significa que já está às claras as notícias, já está às claras as informações sobre aquilo que Daniel desejou saber. Já está sendo sinalizado para cada um de nós aquilo que os profetas desejaram ter conhecimento. Diz o texto em Daniel 12 que o fim dos tempos era equivalente a um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo. Isso na cronologia bíblica, na exegese bíblica, isso significa que um tempo equivale a 450 anos, mais ou menos, dependendo das variantes de cálculo. Se um tempo é 450 anos, 2 tempos equivale a quantos anos? 900 mais 450. E meio tempo. Some tudo agora, vai dar mais ou menos 1.500 anos. É uma média. Isso aí, show. Então preste atenção, irmãos. Sem muita dispersão, porque tem que ter atenção. Daniel fala que o fim dos tempos seria dado praticamente em um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo. Se a cronologia nas nossas somas de cálculo dá 1.500 anos, nós já estamos nos últimos tempos? Sim ou não? Na nossa cronologia, nós estamos há 2022 anos. Isso quer dizer para nós que o que o profeta Daniel desejou saber sobre o livro, João revela para nós aquilo que está no livro. E hoje nós estamos aqui descobrindo que, de fato, dentro do cálculo do fim dos tempos, nós estamos participando do encerramento da atividade desse planeta. Não sabemos se nós vamos assistir isso acontecer, mas tudo indica que nós estamos muito breve. Nós estamos muito breve. E os jovens que acham, preste atenção, jovens, que vão ter a oportunidade de um dia ser anciãos, eu digo para vocês, o que vocês têm para fazer hoje, diante de Deus, faça. Porque amanhã nós não temos esse domínio sobre o tempo. E aos adultos que já perderam tempo demais, eu digo para vocês, tardar mais algum tempo se torna um risco de vida. Nós olhamos para essa realidade contextual da sociedade e vemos que nós já estamos participando por causa de uma contagem dos tempos, do fim desse tempo. E por vezes, irmãos, nós não admitimos que Jesus está preparando algo novo no fim dos tempos, para que nós não fiquemos fora do arrebatamento. O arrebatamento não é algo artístico. Arrebatamento é algo real, verdadeiro. Nós não temos tempo para ficarmos de forma artificiais vivendo um cristianismo que não consegue suprir as nossas necessidades. Um cristianismo que não consegue modificar as nossas realidades. E aí nós vamos perdendo mais tempo, achando que nós temos um tempo, mais 2 tempos e meio tempo. Nós não temos mais isso porque nós já estamos no fim. E isso cai sobre os nossos ombros com uma perspectiva, irmãos, de responsabilidade cristã. Você pode não querer assumir o fim dos tempos, mas você não pode negá-lo. E isso você vai passar querendo ou não, crendo ou não crendo. O fim dos tempos vai ser colocado em prática, porque está escrito. E se está escrito, muito que bem. Jesus hoje está esperando pela abertura do livro, que o profeta lá, que João, na verdade, viu na eternidade. Você e eu está sendo convidado por Jesus a participar, a vir para perto e se tornar um fiel dos últimos tempos. Você hoje, irmão, está sendo convidado
a participar da família daqueles que foram fiéis e que esperaram a volta de Jesus. Porque muitos se consideram fiéis, mas poucos tomam a iniciativa de esperar a volta de Jesus. Hoje, você e eu, nós estamos aqui porque, mais uma vez, Deus está dizendo para mim e para você: eu vos quero por perto. Eu desejo que vocês sejam fiéis, e sejam fiéis nos últimos tempos. Os fiéis que foram remanescentes em fé, lutaram na batalha de cada dia e foram constantes diante da palavra. Nós queremos ser fiéis, mas queremos ser fiéis que esperam a volta de Jesus. E ser fiel e esperar a volta de Jesus não é exclusivismo, mas é graça. Ser fiel e estar aqui nessa coinonia não é uma exclusividade para nós, mas é uma graça para nós. E nós não podemos tomar uma iniciativa de amadores e pessoas não crentes que olham para essa história e diz: mas não vai ser agora. Nós já estamos nessa história. A qualquer momento, tudo pode acabar. Porque mesmo que pessoas estejam morrendo, porque mesmo que nós estejamos em uma crise ainda sanitária tentando superar, mesmo que venham outras realidades que causem sofrimento em nossa vida, irmãos, Deus está vendo tudo. E o que nos deixa seguro é que Deus está no controle de tudo. O que nos deixa seguro é que mesmo que a gente olhe para o mundo e veja somente morte, Deus está olhando para esse mundo e está olhando ressurreição. Eu e você, aos olhos de Deus, é vida. Eu e você, aos olhos de Deus, é satisfação eterna. Mas nós perdemos este espírito de sermos guardados como aqueles que foram para o final. E diz o texto no verso 7, e esse texto do verso 7 é profundo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, será consumado o mistério de Deus. Vamos aprender uma coisa aqui, olhem para mim. Em Apocalipse, sempre que se fala sobre selo, é um sinal. Quando se fala trombetas, é uma chamada de Deus. Toda vida que você vê sinal, é Deus falando alguma coisa, está informando a gente. Quando ele fala trombeta, ele diz assim: já passou o tempo da informação, agora é o tempo de vocês tomarem a iniciativa. Diz o texto em Apocalipse 10, se a sétima trombeta tocar, acabou tudo. Mas se a sétima trombeta tocar, significa que o sétimo selo se abriu. E se o sétimo selo se abriu, é porque Deus nos deu informação sobre ele. O que viria depois do selo aberto. Só que nós ignoramos o selo que se abre e nós estamos ignorando a trombeta que está tocando. Irmãos, antes da sétima trombeta existiram 6 selos abertos e 6 trombetas que tocaram. Nós estamos possivelmente já esperando a última trombeta tocar, e eu espero muito que eu não morra antes dessa trombeta tocar. Eu oro a Deus que eu esteja vivo quando Jesus voltar e esse mundo se acabar, porque eu desejo ver a volta de Jesus. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Você jovem tem que estudar dizendo assim: Jesus, se voltar agora, melhor. Você adulto, fazendo os fazeres de casa e dizendo: Senhor, se você voltar agora, glória a Deus. Mas aprendemos na coinonia passada que Deus está se importando onde nós estamos, não o que nós estamos fazendo. Que nós estejamos diante de Deus, porque a trombeta vai tocar. E onde nós estaremos? Como fiéis que esperavam a volta de Jesus, ou como aqueles que se tornaram pessoas, com licença da palavra, medíocres na sua relação espiritual? Apocalipse 10:7 diz que quando tocar a sétima trombeta, aquilo que era mistério de Deus será revelado, conforme anunciou os seus servos, os profetas. O Senhor está falando aos que ainda rejeitam a verdade, aos que ainda rejeitam o Evangelho,
ainda é tempo de vocês se aproximarem de mim. Aqueles que ainda calculam demais para talvez estar em um encontro comum da sua comunidade, estando perto de Deus, é você que Deus está dizendo, o selo já se abriu. A informação já foi dada. Mas quando tocar a trombeta, eu quero que você esteja perto. Eu quero que você se sinta abraçado pela minha presença. Porque o Senhor está dizendo, não importa quantos tempos vocês rejeitaram os outros selos, o que importa é que quando o último selo se abrir e a última trombeta tocar, vocês estejam atentos e resgatados, de fato, para viver a eternidade. Porque a eternidade, irmãos, e o fim dos tempos, não é uma série de TV que a gente se senta para assistir. Mas é uma série de TV que nós participamos para deixar mais clara a nossa realidade de visão. A finalidade do Evangelho sempre vai ser apontar que o nosso lugar não é este. O propósito do Evangelho é sempre apontar que o nosso lugar não é a coinonia. O nosso lugar é além da coinonia. O nosso lugar é além do nosso chamado. O nosso lugar é além do que fazemos aqui. O nosso lugar é o céu. Sim ou não? Então, nosso lugar é o? Ah, tá. Que bom. Então, nós estamos vivendo o anúncio, porque diz o texto no verso 7, que os profetas dos últimos tempos estavam anunciando quando a última trombeta tocou. Nós estamos fazendo o que aqui, irmãos? Vivendo o anúncio do Evangelho. Talvez você se pergunte, por que tanta palavra um dia todo? Por que não tem um dia de coinonia para você trazer a rede e ficar dormindo o dia todo? Porque o que vai nos colocar na eternidade não é o tempo que nós descansamos aqui, mas foi o tempo que nós estivemos próximos do Evangelho. Foi o tempo que nós gastamos por causa do Evangelho. É ótimo dormir, mas é muito melhor descansar para a eternidade. Porque dormir aqui você acorda e tem que voltar à atividade. Mas o nosso desejo é estar descansando na eternidade. Nós estamos participando dos últimos anos correntes do anúncio do Evangelho. Por isso que o anúncio do Evangelho, por esta vocação, por esse chamado, por este carisma, não tem que ser somente autêntico, mas tem que ser eficaz. Não somente eficiente, mas eficaz. Não ser só bem falado, mas ser bem vivido. É esse o desejo de Deus, jovens, adultos, todos nós estamos aqui porque temos um sonho particular, um desejo profundo de estar diante de Deus na hora do fim. Que eu e você sejamos os profetas que anunciaram nos últimos tempos. Talvez tenha gente dizendo assim, mas eu não sei nem falar sobre o Evangelho. Mas acredite, estar próximo de um acontecimento evangélico, como você está nessa coinonia, faz toda a diferença diante do olhar de Deus. Porque Deus não está pedindo para que você abra a boca. Deus está pedindo para que você esteja nele. Que você pertença a Ele. Para que você seja contado nos 144 mil, no número simbólico que diz Apocalipse. Seguindo o texto diz, aquela mesma voz que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, pega o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé no mar e na terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e devora. Será amargo no estômago, mas tua boca será doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, deves profetizar, ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. O que está escrito em Apocalipse 10, de 8 a 11, que nós lemos agora, é justamente o que nós devemos ainda fazer nesse tempo. Deixa eu fazer essa pergunta. O que é que ainda devemos fazer neste tempo? Eu vou perguntar outra vez e você vai responder com mais decisão. O que é que nós devemos ainda fazer neste tempo?
Anunciar o quê? O Evangelho. É esse o nosso desejo. Aí está o sentido de nós sermos Kadosh. O Kadosh não é feito de acontecimentos de rotina. O Kadosh sobrevive por realizações de Deus em nós e ao redor de nós. Todos os dias nós temos que nos levantar e pedir: Senhor, renova em mim o desejo de ser anunciador dos últimos tempos. Porque quando você se responsabiliza a anunciar nos últimos tempos, você está colocando a vida de Deus diante da vida dos perdidos e fazem com que os perdidos olhem para Deus e digam: é possível uma vida nova e uma vida diferente. Em Efésios 3, você pode abrir. No verso 6 vai dizer o texto. Desculpa, verso 3. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como escrevi antes em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que eu tenho do mistério de Cristo, o qual não foi manifestado às gerações passadas, como ultimamente foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma... Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual a diferença de um profeta do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento? É que no Antigo Testamento, os profetas falavam para um povo e no tempo. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam para nações. Está escrito em Efésios 3, no verso aqui: o qual não foi manifestado às gerações passadas, como ultimamente foi revelado pelo Espírito. Vocês estão lendo, gente? Foi revelado por quem? Pelo Espírito. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi o primeiro dom revelado pelo Espírito quando aconteceu Pentecostes? Dom de... Isso significa que em Pentecostes se iniciava a internacionalização do anúncio do Evangelho. Porque até então, um profeta se levantava e falava para o seu povo. Mas quando o Espírito desce, aquele ide por todo mundo se comprova, porque o primeiro dom dado por Deus no Espírito é o dom de línguas. Ou seja, o dom de línguas iniciou a igreja no anúncio dos últimos tempos. Porque o dom de línguas, o Brit Hadash, que era a era do anúncio no Espírito, significa que você e eu recebemos o dom do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, é melhor o dom de línguas, porque ele é... Primeiro, ele é o mais importante, porque ele faz com que eu chegue onde a minha própria língua não consegue chegar. O desejo de nós é que o mundo inteiro receba o anúncio do Evangelho e nós entremos nesse Brit Hadash, ou seja, nós queremos participar desse anúncio do fim, nós queremos estar cheios do Espírito. Por isso, queridos, uma comunidade sem o Espírito Santo é uma comunidade que não participa do anúncio do fim dos tempos. Ela vai estar como antigos profetas, falando sobre as mesmas coisas para um único povo. Você e eu, nós somos chamados a receber o dom do Espírito e assim a ministrar com coragem aquilo que o Senhor desejou. Porque no decorrer da história, Deus sempre trabalhou para ter os fiéis por perto. Sempre Deus trabalhou na história do homem para ter o homem de volta, para recuperar este homem. Deus sempre trabalhou para proteger os fiéis do fim dos tempos. E eu digo para você, aqui nesse lugar, Deus está olhando, porque está escrito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, Deus está aqui, sobre nós acampa os nossos anjos. E a presença de Deus configura que nós desejamos estar por perto. E essa coinonia, irmãos, é um agir de Deus, uma ação de Deus, para que Ele cuide de você. Porque se você não estivesse aqui hoje, poderia, pelo acaso da vida, você estar fazendo escolhas para distante de Deus.
Porque as ações deste mundo não é para lhe colocar diante de Deus, mas é para colocar diante dos vossos olhos um véu que turva a visão da eternidade. Amém? O povo forte que se torna fiel nos últimos tempos, ele tem um coração todo de Deus. E ter um coração todo de Deus é um coração cheio do Espírito de Deus. Irmãos, o que nós estamos pregando, nem Elias, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel puderam profetizar. O que nós estamos fazendo hoje aqui, para alguns, já foi muito mais do que Jesus fez na sua própria vida. Jesus pregou por 3 anos. Eu já estou há 13. Então eu já falei mais de Jesus do que Jesus falou dele durante a sua vida. Mas isso é o que para nós? Privilégio? É graça. E continuar ministrando o anúncio do Evangelho é nós continuarmos liberando em nós e a partir de nós uma possibilidade de eternidade. Uma possibilidade de nós chegarmos juntos no céu que nós queremos estar. Porque não existe ser humano que ame permanecer em um lugar que habita a violência. E a paz que nós buscamos não vem por homens. A paz que nós buscamos vem por Deus, pelo seu Filho Jesus, e encharcado pela presença do Espírito Santo. Os que operam no fim dos tempos podem ser reduzidos em seu número, mas são potentes naquilo que pregam. Os últimos, nos fins dos tempos, podem ser poucos, mas diante de Deus, eles possuem um poder incalculável. Podemos ser contados em um dedo no fim dos tempos, mas são estes que Deus verá e dirá: entrem na minha casa. Vocês foram fiéis. Porque para Deus, a quantidade é excelente quando ela está entregue em seu coração todo para Ele. Então, queridos, eu tenho uma grande notícia para dizer para vocês. É bom que estejamos um dia com esse lugar completamente lotado. Mas os indícios e os indicadores comprovam que está cada vez mais difícil um coração e uma mente se entregar para Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos. E os últimos tempos, nem mesmo aqueles que criam, continuarão a crer. E os que já não criam, não querem saber em crer mais. Este é o sinal dos últimos tempos. O ministério de Jesus não passou 100 quilômetros de distância. Mas com o batismo no Espírito, o anúncio do Evangelho ultrapassou territórios e oceano. Durante toda a vida de Jesus, ele caminhou ali, não deu 100 quilômetros. Mas quantos quilômetros o seu anúncio já cruzou? O anúncio do Evangelho, quanto já alcançou no mundo inteiro? Perceba, irmãos, no Espírito, nos tornamos fiéis e profetas dos últimos tempos. O que Deus está dizendo sobre o ID é isso: se encher do Espírito, ser fiel e anunciar que Jesus vai voltar. Esse é o nosso exercício, essa é a nossa vida. Está escrito em João 14, anote e depois você lê. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará obras maiores do que eu. Irmãos, isso não foi um consolo de Jesus para os seus, não, porque ele sabia que a partir tinha que deixar uma palavra de motivação, não. Repito, nós podemos fazer obras maiores do que Jesus fez. E obras maiores não está falando sobre nós irmos para uma cruz e a nossa ressurreição ser maior do que a de Jesus, não. É sobre o que nós podemos fazer em nome de Jesus. O que um jovem pode fazer em nome de Jesus na vida de um outro jovem. O que uma família pode fazer em nome de Jesus na vida de outra família. Onde Jesus não teve como chegar, os profetas dos últimos tempos chegam.
mas tem que chegar no Espírito. Tem que chegar cheio do Espírito Santo. Quem crê em mim farão obras maiores do que eu. Está escrito. Dentro da história da eternidade, não existe paralelos. Ah, mas eu sei uma historinha boa, que a gente nem vai sentir dor para ir para a eternidade. Não existe história paralela quando se fala na volta de Jesus. Quando se fala no fim dos tempos, não existe história paralela sobre o fim. Essa é a história do fim. É esta história que eu estou contando para vocês. É esta história que nós escutamos nos últimos anos do Kadosh repetidamente, que Jesus despertou essa comunidade para que nós entendêssemos que nós somos profetas dos últimos tempos. E ser profeta dos últimos tempos é se comportar como profeta do Espírito Santo, não profeta do Antigo Testamento, mas profetas do Novo Testamento. Amém? Amém mesmo, irmão? Vocês estão me entendendo? O Senhor está fazendo um convite para mim e para você. E o convite é: escolha ser um fiel remanescente. Deus, pela voz de Jesus, está dizendo para você. Eu sei que você tem enfermidade, Jesus está dizendo. Eu sei que você tem preocupações. Eu sei que você tem tribulações incontáveis. Mas o convite é para você. Porque todo ser criado é convidado a se tornar um profeta dos últimos tempos. E uma coisa mais importante. Você não está sendo apenas convidado a ser esse profeta. Você não está sendo apenas convidado a adorar. Você foi feito para ser profeta e para adorar. Não é somente um convite que sai da minha boca. É um sinal de que você é. Você não foi criado para... convidado, na verdade, para adorar. Você foi criado para isso. Você foi criado para manifestar aquilo que de sua natureza. E a nossa natureza vem de Deus. Não há satisfação maior, irmãos, para aquele que proclama sobre uma verdade que nem mesmo o tempo e nenhuma condição modificou. Quando você proclama aquilo que os profetas almejaram tanto, queridos, nem Daniel tem o privilégio de fazer o que você pode fazer. De estar anunciando sobre aquilo que tanto Deus falou para Daniel, sobre o fim dos tempos. Na contagem que nós fizemos no início, quantos anos dão? Cerca de 1.500 anos. Isso significa que, durante 1.500 anos, toda palavra dita sobre o final dos tempos não era tão autêntica como aqueles que participam do final dos tempos. A partir dessa cronologia de 1.500 anos, todos aqueles que dizem que Jesus está voltando não está falando algo turvo, mas está falando uma verdade. Talvez uma próxima geração continue falando, mas ela vai estar dentro desse tempo, porque nenhum de nossos pioneiros na fé falaram daquilo que estavam, posso dizer, sobre a volta de Jesus e participavam. Nós participamos da volta de Jesus. Nós participamos da volta de Jesus. Os nossos pioneiros da fé, nem Paulo pôde dizer, Jesus está voltando e ia acertar. Porque Paulo não estava dentro dessa cronologia. Mas quando o relógio bateu 1.500 anos em média, o fim dos tempos já estava aberto. Esperando somente a vontade de Deus para que assim acontecesse. Diga comigo, eu sou. Mais forte, irmãos. Eu sou um anunciador do santo e infalível Evangelho de Cristo. Não reduza, irmãos. Presta atenção, agora é forte isso aqui. Não reduza a ser apenas um emissor de opiniões. O profeta dos últimos tempos, ele não é um emissor de opiniões. Ele é profeta. Ele fala da verdade e acalma o coração dos homens. Porque o profeta, quando fala a verdade, segundo o que Deus falou, ele não causa um pânico. E eu estou falando que não para que vocês sejam colocados em um pânico, mas em um alerta, porque Jesus vai voltar. E para Jesus voltar, todas as coisas devem se cumprir. Porque você prega o evangelho como ninguém, mas dar opinião como qualquer um.
Deus quer que você pregue o evangelho. Deus quer que você esteja anunciando esse evangelho e não seja aquele que diga, eu acho. Parece ser. Não, irmãos, é. Não seja como qualquer um, mas seja um profeta. Porque quando nós abrimos a boca, quando você abre a boca para falar de Jesus, você tem poder para falar de Jesus. Porque o evangelho que sai da nossa boca é um evangelho que tem o poder para salvar os homens. Opinião não salva ninguém. Mas anúncio do evangelho salvam povos, línguas e nações. Não existe poder em opinião. Existe poder no anúncio do evangelho. Este mundo está carregado de opiniões. E as opiniões estão levando os homens para a morte. E não é sobre a morte do fim dos tempos. É sobre a morte que o mundo pode dar para todos nós. Em Apocalipse 14 diz o texto. Abra aí. Vocês me entendem? Que bom. Diz o texto. Eu vi o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. E com ele os 144.000 que traziam inscritos na fronte o nome dele e o nome do seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante à voz de águas torrenciais e à voz de um forte trovão. A voz que ouviu era como de músicos tocando harpa, cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144. Vamos parar aqui. Percebe-se uma coisa. Estavam cantando no santo lugar, não é assim? Esses estavam cantando diante do Cordeiro, diante do trono. Mas os seres vivos que estavam no Santo dos Santos não conseguiam cantar como aqueles que cantavam. Sabe quem são esses que estavam cantando? Aqueles que foram para a eternidade e um dia foram resgatados. Porque eles cantavam sobre cânticos de resgate. Eles cantavam sobre cânticos de misericórdia. E um ser vivo divino não sabe o que é iniquidade. Se não sabe o que é iniquidade, não sabe o que é ser resgatado, porque ele está na plenitude. Mas nós que estamos aqui embaixo, vamos ter que cantar muitos cânticos de misericórdia. E diante do Cordeiro, nós temos que assumir o nosso devido lugar. E o profeta dos últimos tempos sabe que ele é pecador, que ele é iníquo, mas sobre ele existe uma palavra de poder. Deixa eu corrigir uma coisa para vocês. Deus odeia o pecado, mas Deus não ama pecador. Se Deus amasse pecador, ele não teria morrido na cruz. Ele ama a sua natureza primeira, que ele espera encontrar na eternidade. Se Deus ama pecador, ele não teria mandado seu filho para nos resgatar, porque já que ele está amando o pecador, vamos deixar assim. Pecado não combina com Deus. Pecador não entra na eternidade. Por isso que no céu, os seres que se levantaram, que foram 144.000, que significa os remanescentes, os que vão ser da última hora, cantavam cânticos que eles não sabiam, porque os cânticos que eles cantavam diante de Deus eram cânticos mais ou menos assim: obrigado, Senhor, por ter me resgatado com sua misericórdia. Então os seres vivos ficaram só acompanhando, porque eles não sabiam sobre o que era aquilo. Você pode se reconhecer hoje a pior pessoa, mas diante de Deus, você está recebendo um chamado para ser profeta e tem poder de anunciar aquilo que nem mesmo os profetas do Antigo Testamento puderam anunciar. Ah, mas eu não sou ninguém na fila, eu sou o pior de todos. É para você que Deus está dando essa palavra, é a você que Deus está fazendo esse convite de você voltar para a sua essência e adorar. Você voltar para a sua essência e cantar cânticos de vitória diante de Deus. Essa palavra é para acalmar o nosso coração, porque nós estamos olhando para essa realidade e esquecemos que existe uma realidade muito mais plena,
do que qualquer conquista que nós podemos ter nessa terra. Eu estava conversando ali na lanchonete e falávamos sobre a dificuldade de nós evangelizarmos. Porque parece que o homem já tem tudo e não precisa de mais nada. Mas tem que começar em nós. Por quantas vezes nós trocamos os nossos prazeres por aquilo que conquistamos e subtraímos a graça de estarmos na presença de Deus? Se nós somos os primeiros a reconhecer que podemos fazer coisas além das coisas de Deus, certamente os perdidos não têm outra prioridade a não ser eles mesmos. Irmãos, é como se Deus estivesse realizando um contra-ataque nos últimos tempos. O Kadosh é como se fosse esse contra-ataque de Deus. O Kadosh é esse contra-ataque. O mundo está acabando e o Kadosh está reagindo. Mas como é que o Kadosh está reagindo? Profetizando. Porque enquanto a última trombeta não tocar, nós vamos continuar anunciando, cheios do Espírito Santo e reconhecendo como os 144 mil que estavam diante do Cordeiro, diante do trono, cantando cânticos de misericórdia, porque um misericordiado sabe o que a misericórdia pode fazer na sua vida. Então, irmãos, o tempo é esse, e que você se torne esse contra-ataque de Deus. Que você seja essa, não resposta de Deus, mas a resposta de Deus esteja no seu contra-ataque. Que as suas atitudes sejam uma forma das pessoas olharem para você e dizer assim, é possível ainda. É tempo ainda, porque possibilidade sempre vai haver, mas tempo nem sempre. É tempo ainda. Queridos, animem e comecem a amar a vossa morte. Que vocês tenham paixão pela vossa morte. Como ela será, não sei. Porque se a gente tiver medo de morrer, a gente não vai poder estar reconciliado com Deus. Porque o nosso Deus venceu a morte para provar que a morte é nada diante daquele que está diante dele. A morte não é nada. Os homens tentam explicar a morte, mas Deus já disse tudo sobre ela. Ela não é nada, porque eu sou soberano sobre a morte. E é isso que nós temos que anunciar. Comecem a amar a morte de vocês. E amar a morte de vocês, amar a minha morte, é perguntar onde eu estarei diante de Deus na minha hora do fim. Você pode morrer de uma enfermidade, você pode morrer de uma tragédia, você pode morrer numa guerra, você pode morrer de várias formas. Mas onde está o teu coração? Isso que vai importar. Então, para que o nosso coração permaneça em Deus, nós temos que reconhecer que Deus nos chamou, irmãos, não para fazermos as mesmas profecias acontecerem, mas para que a verdade fosse anunciada. Diga para o seu irmão, você é. Não, irmão, desse jeito você não consegue. Vocês estão vivos. Eu pedi para vocês amarem a morte, mas para não morrerem agora. Então vamos de novo. Diga para o seu irmão, querido, você é um contra-ataque de Deus. A gente pode ficar preocupado por não estarmos com esperança, porque a esperança não vem do mundo, a esperança vem de Deus. E quem é o sotaque de Deus no mundo? Você. Lembra que Paulo falou? Quando o Espírito desceu, o anúncio se tornou internacional. Se o Espírito descer por você, em você, na verdade, imagine onde o anúncio pode parar. Nunca se perguntou? Deixa o Espírito descer. Deixa a misericórdia de Deus descer em você. E quando você olhar para a morte, vai dizer para a morte, bem-vinda, mas eu vou passar por você, porque Jesus já venceu no meu lugar. E você vai dizer para a morte, morte, eu sou um contra-ataque. Eu tenho um contra-ataque. E meu contra-ataque se chama eternidade. Porque quem olha para a eternidade sabe que vai morrer, mas sabe que vai ressuscitar. E no céu já está sendo construído lá, para na hora do fim, a grande coinonia. A coinonia dos santos. Que vai ter lugar para a gente deitar. E lugar para a gente ser feliz para sempre.
Então que a gente possa orar pelo nosso coração, para que o nosso coração, irmãos, não seja um coração atribulado diante das preocupações desse mundo, mas que o nosso coração seja um coração de esperança. Que o nosso coração seja um coração animado. Não deixe com que esse mundo turve a vossa visão, porque você é um contra-ataque de Deus. Você é o sinal da resposta de Deus neste mundo. Não sei quanto tempo nós teremos, nem sei quantos dias nós teremos, mas que hoje, antes que termine esse dia, nós estejamos no melhor lugar diante de Deus. E o melhor lugar diante de Deus é o lugar que nós fomos criados, de adoração, de manifestação da verdade. Amém? Amém. Vocês creem na eternidade? Sim. Vocês creem que Jesus vai voltar? Sim. Então, sempre que você vê uma pessoa... Vamos fazer um combinado nessa quaresma? Bora combinar? Vamos combinar? Vamos passar vergonha juntos? Toda pessoa que você encontrar, seja na fila do pão, seja na fila do banco, seja na fila do cometa, do Medeiros, seja onde for, no universo, onde for, você vai dizer para a pessoa, Jesus está voltando. E Ele quer você por perto. Qual é a frase? Jesus está voltando e Ele quer você por perto. No Uber. Jesus está voltando e Ele quer você por perto. Aí quando Ele perguntar o que é isso, o que é que você vai dizer? O que você está escrevendo aí. Você abre seu caderno só um instante, moço. Porque o profeta do fim, ele não precisa de púlpito. Ele precisa de oportunidades. Então vocês vão ter nessa quaresma uma grande oportunidade de anunciar que Jesus está voltando, porque um dia Ele veio e ressuscitou. E disso nós somos testemunhas. Amém? Vamos acalmar o nosso coração? Então vamos ficar de pé.